Quero cumprimentar a todos os meus amigos, os meus irmãos em Cristo, com a graça e com a paz do nosso Senhor. E começa agora mais um programa Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. Bom, estamos começando mais um trimestre, trimestre esse que nós estaremos abordando, mais uma série de lições, cujo tema é Filipenses, a humildade de Cristo, exemplo para a igreja. Então, todos que estão assistindo, está aqui a revista, onde a partir agora do próximo domingo, as igrejas estaremos então estudando essa revista, com o tema de Filipenses. É um desafio para a classe da escola bíblica, pois a epístola aos Filipenses é composta de 4 capítulos e é onde estaremos então ao longo de 3 meses falando sobre esta epístola e com assuntos, com aulas bem diversificadas. Essa aula deste domingo, ela traz como tema Paulo e a igreja em Filipos. Então, para abrir a aula de hoje, como sempre fazemos de costume, queremos ler então o texto áureo, que diz: "E peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento." Filipenses, o capítulo 1 e o versículo de número 9. Então, mas para nós entendermos como se deu então todo esse pano de fundo histórico aqui em Filipos, é bom nós entendermos um pouco também sobre a situação que Paulo estava vivenciando naquela ocasião. Então, ao escrever a epístola aos Filipenses, Paulo, então, ele se encontrava preso, e o local mais provável, segundo os teólogos, apontam para Roma, e isso, então, em meados aí do primeiro século. Então, quando se deu esse desfecho. Para nós termos uma ideia, Paulo nessa ocasião, ele corria risco de vida. Paulo estava então, por sua vez, distante da igreja, consequentemente distante dos seus amigos, dos seus irmãos em Cristo, e sem falar também das dificuldades financeiras que Paulo ele estava também vivenciando. Na carta, nós observamos que Paulo, então, ele fala da morte por diversas vezes. Então, como capítulo 1, versículo 20, o capítulo 2, versículo 8, o capítulo 2, versículo 27, capítulo 2, versículo 30 e o capítulo 3, o versículo 10. Então, nós encontramos Paulo fazendo alusão à morte por diversas vezes dentro desta epístola. Mas, contudo, o que nos chama também a atenção, que nem só por isso ele deixa se abater. Dentro desta epístola, Paulo também ele vai enfatizar a alegria, Paulo vai enfatizar a gratidão, e ainda Paulo ele vai admoestar a igreja contra a murmuração. Então, mesmo vivendo uma situação difícil, Paulo ainda ele tem forças para consolar a igreja, como já dissemos aqui, mostrando a alegria, a gratidão e ainda admoestando aí contra a murmuração. Mas o que nos chama a atenção dentro desta epístola é que Paulo ele compara os cristãos, de forma geral, aos luzeiros, ou seja, aos astros,
E ele não faz apenas uma comparação como uma vela ou como um pavio ali de lamparina, né? Então, o luzeiro, ele produz uma luz abundante, né? A qual não se apaga, né, com o vento e nem com a tempestade. Então eu quero dizer que não seremos luz sem sacrifício, nós não seremos luz, né, sem dor, não seremos luz sem renúncia, não seremos luz sem sofrimento e não seremos luz também sem tribulação. Então esta epístola aos Filipenses, ela é denominada, né, como ou pertencente ao grupo de cartas da prisão. Então, Filipenses, juntamente com a epístola aos Efésios, a epístola aos Colossenses e também a epístola a Filemon. Então, essas cartas são denominadas, então, cartas da prisão, né? Os objetivos desta aula, então, primeiro, fazer uma introdução à epístola, né? Então, o primeiro objetivo é fazer uma introdução à epístola aos Filipenses, que é o tema, né, atual, onde estaremos estudando ao longo desses 3 meses. O segundo objetivo é explicar o propósito, explicar a autoria e também explicar, né, o destinatário. E o terceiro propósito desta carta de Paulo aos Filipenses é compreender os atos de graça, né, compreender a ação de graça do apóstolo Paulo, né? Então, fizemos aqui uma breve introdução, né? O objetivo das nossas aulas não é, né, exaurir todo esse assunto, mas aqui estamos para mostrarmos um panorama, né, da aula, né, que estaremos estudando assim no domingo próximo. A introdução à epístola. Quando olhamos, né, para essa introdução, aí vem logo o primeiro subtópico, né, do primeiro tópico ou do primeiro capítulo, né, como queiram, vem falando sobre a cidade de Filipos, né? Filipos era a capital da província romana, né, chamada ali Macedônia. Então, Filipos, ela ficava, né, ou seja, era a capital dessa província da Macedônia, localizada, né, no território que hoje, né, nos dias atuais, pertence então à Grécia. Essa cidade, ela foi fundada por Filipe II, né, pai de Alexandre Magno, isso por volta do ano 358 depois de Cristo, né? Então, é interessante também fazermos alusão a esta data, né, Alexandre Magno, né, que também intitulado como Alexandre um grande imperador. Então, essa cidade de Filipe era importante devido à sua localização, né, junto à principal estrada que cortava a Macedônia de leste a oeste, ou seja, então era uma cidade favorecida pela rota comercial. E nós podemos ver que ela servia de caminho, né, entre a Ásia e Roma. E Filipe também, ela sobressaía que possuía minas de ouro e de prata. Bom, falando ainda sobre essa introdução à epístola aos Filipenses, em segundo lugar, o evangelho agora chega até Filipos, né? Então, Paulo, na sua segunda viagem missionária, né, nós observamos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, nós vamos observar, né, que no versículo 6, passando então pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu, né?
E nós observamos que, tendo então passado pela Mísia, desceram a Troade. Paulo, então, nessa ocasião, teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia, que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos, né? Então o versículo 10 fala que logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor, nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Então nós observamos, né, que o Evangelho chega até Filipos, né, através de uma direção do Espírito Santo do Senhor, né? Então eles tinham um plano, e esse plano então, né, foi, né, trocado ou foi substituído, né, pelo plano do Senhor, né? Jesus estava querendo que eles descessem então para a Macedônia. Então isso aconteceu por volta do ano 52, né, da era cristã, ou seja, depois de Cristo. O apóstolo Paulo, então, juntamente com Silas e o seu companheiro Timóteo, né, chegaram então em Filipos, né, como já dissemos, em sua segunda viagem missionária, né. E ali então pregaram a palavra do Senhor. Uma mulher por nome Lídia, né, converteu ao Evangelho, e a sua casa então tornou-se, né, uma casa de Deus, uma casa de oração, aonde deu-se então início, né, ao Evangelho naquela cidade. Em relação à data, né, e o local dessa autoria, né, então a carta aos Filipenses foi escrita por volta, né, segundo os teólogos, né, segundo os estudiosos aí, eles apontam para o ano 60 a 63 depois de Cristo. Né, como já dissemos, né, é uma carta da prisão. Paulo, então, quando estudamos, né, o livro de Atos, podemos ver que Paulo esteve preso, né, pelo menos 3 vezes, uma delas estando em Filipos, outra estando em Jerusalém, né, mais precisamente ali em Cesareia, e finalmente em Roma, né, onde os teólogos apontam que foi dali que ele escreveu então essa carta aos Filipenses. Com isso, nós fizemos uma breve abordagem do capítulo 1 dessa lição de número 1, né, do nosso novo trimestre. O capítulo 2, né, o tópico 2, ele vai tratar sobre a autoria e os destinatários, né, desta epístola. Então, podemos afirmar que Paulo escreveu a carta à comunidade, né, de Filipos. Primeiro, né, então, como é o propósito, o segundo objetivo desta aula é explicar o propósito que levou Paulo, então, a escrever esta carta. Então, vamos analisar. Primeiro, Paulo escreveu, né, à comunidade de Filipos, primeiramente para agradecer à igreja pelo auxílio, pelo apoio, pela solidariedade, né, recebido, né, na prisão. Enquanto Paulo estava preso, a igreja estava então auxiliando, estava apoiando, estava prestando a sua solidariedade. E Paulo então ainda ele informa, né, da sua situação. Paulo ainda ele informa sobre os seus planos em relação à missão, né? Embora preso, então ele estava ali agradecendo, então estava informando ainda do que ele tinha em mente para a obra do Senhor. O segundo propósito que nós observamos aqui, que levou Paulo a escrever a carta, a epístola aos Filipenses, é motivar a igreja. Era um outro propósito. Então, Paulo estava motivando a igreja a fim de que eles permanecessem unidos, firmes na fé em Jesus Cristo e perseverante no ensino recebido. Olha que maravilha, né? Então, ela não para por aí os propósitos. O terceiro propósito era exortar
para acabar com as desavenças, né? Ou seja, precaver-se das falsas doutrinas. Então, Paulo também ele tira forças, né, para exortar a igreja do Senhor. Quarto lugar, quarto propósito que levou Paulo a escrever esta epístola aos Filipenses era anunciar a visita de Timóteo a Filipos, né? Olha, igreja, vocês estão recebendo aí Timóteo, né? Então ele estará aí para dar continuidade, ou está aí para supervisionar, ou ele está aí para vos auxiliar. Então recebais aí Timóteo. E Paulo então aproveita e explica sobre o retorno então de um irmão chamado Epafrodito. E Paulo, mais uma vez, ele previne contra os falsos pregadores, né? Em quinto lugar, e último também, o que levou Paulo a escrever nessa epístola era para ensinar e encorajar os crentes, né? Os crentes, os cristãos, né? A fim de que eles mantivessem então unidos na unidade do Senhor, né? E nós podemos ver que a fim de viver então alegres, né? Mesmo em meio às hostilidades. Então Paulo era exemplo disso aí. Paulo estava preso, mas ele estava ali agradecendo eles, né? Estava exortando, né? Estava ensinando, encorajando, né? Paulo ele estava vivenciando, ele estava em meio à hostilidade, mas ele estava ali exortando a igreja, né? Que é a fim de que eles se mantivessem, né? Unidos na unidade do Senhor. Bom, em relação à autoria, quando nós olhamos para o prólogo então da epístola, aparece como autores Paulo e Timóteo. Eu vejo que Paulo então ele ditava e Timóteo então escrevia, né, esta carta. Então, tendo estes dois nomes citados aí, de forma nenhuma tira, né, Paulo de cena, de foco, né? Paulo estava, então, todas essas epístolas aí, né, foram no Novo Testamento, 27 livros escritos, dos quais 13, né, são atribuídos diretamente a Paulo, dentre ele a carta aos Filipenses. Em relação aos destinatários, né, desta carta, o versículo primeiro, né, nós observamos, né, que Paulo então ele fala a todos os santos, né, sinônimos de irmãos na fé. Então essa carta ela foi escrita para todos os cristãos de maneira em geral, né? Podemos ver primeiramente, né, sendo destinada ali para a cidade de Filipos, mas essa carta ela nos traz, né, grandes ensinamentos para nós também crentes da pós-modernidade, né? E a carta também ela tem algumas instruções destinadas, né, a algumas pessoas distintas, como os bispos e os diáconos. Paulo também dá instruções, né, para esses bispos, né, esse diácono. Paulo também dá recomendações para eles, né? Bom, com isso nós demos aqui também uma pincelada, né, sobre o segundo tópico da nossa revista, né? Então, assim, caminharemos agora então para o terceiro tópico, né, da nossa lição, onde a lição vai falar das ações de graça e petições pela igreja de Filipos, né? Então, sobre isso, né, primeiramente a lição vai falar sobre as razões pela ação de graça. Irmãos, embora Paulo estivesse preso, contudo, era fortalecido por meio da oração, pois através desta não há barreiras, né? Eu glorifico a Deus, nós recentemente, olhando para o site Portas Abertas, é um site que trata sobre
o campo missionário de forma em geral, e lá eu pude ver, né, um testemunho que muito me tocou, E nós observamos que havia, né, lá tem um vídeo, e ele fala de um testemunho de um missionário, né, de nome Alexander, e segundo esse testemunho, esse irmão estava preso, né, lá no norte da Sibéria, né, na região ali da Rússia, e ele então tinha tudo para morrer naquele lugar, um lugar gelado, a temperatura estava abaixo de zero. E o que aconteceu? Ele estava ali, né? E os guardas ainda quebraram as janelas para que o frio adentrasse, ele sem nenhuma agasalho. E Deus então incomodou, né, uma irmã durante a noite, lá nas Filipinas, né, um local muito distante da onde aquele Alexander se encontrava, e Deus a incomodou. O Espírito Santo pediu para que ela orasse em favor de Alexander. Irmãos, e pela graça do Senhor, né, aquele homem foi fortalecido, né, lá dentro da prisão. Os guardas chegaram no outro dia pensando que ele tinha morrido, né, através da hipotermia, de frio, mas quando chegaram lá ele estava aquecido, né, envolvido, né, pelo Espírito de Deus. Então, da mesma forma, era Paulo. Paulo, ele estava, né, preso, né? Então, embora nessa condição, contudo, era fortalecido por meio da oração, né, onde não há barreira, como aqui já dissemos para os irmãos, né? Então, não importa o local que nós estejamos, né? Mas se orarmos, se estivermos unidos em oração, Deus pode te visitar aquele pelo qual você está intercedendo, né? O segundo, né, Paulo ainda tira forças para uma oração de gratidão. Paulo louva a Deus, né, pois se recorda das experiências vivenciadas ali em Filipos, né, e pelo livramento glorioso que ele recebeu da parte do Senhor. Quando lemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, chegamos até o versículo 10, mas se vocês fizerem uma leitura nos versículos posteriores, vão ver que Paulo, ele foi parar na prisão, estava ali, e onde Deus então, através do seu louvor, né, moveu, né, todo aquele cárcere ali, né, o carcereiro foi salvo, e foi um livramento glorioso e salvação naquele lugar. E Paulo louva a Deus em oração de gratidão, então, por se recordar dessas experiências vividas naquele lugar. Em terceiro lugar, nós vamos observar uma oração de petição. O cuidado, o carinho, né, do apóstolo Paulo era tão grande para com a igreja de Filipos, que após então agradecer a Deus por esta igreja, Paulo passa a rogar a Deus por eles, a fim de que o amor deles viessem a aumentar mais e mais em ciência, em conhecimento, né? E que eles pudessem então provar as coisas excelentes, né? Para que eles fossem então sinceros, né? E sem escândalos algum, até a volta do Senhor Jesus Cristo, né? E também dentro, né, desta petição, Paulo também roga que eles também fossem cheios do fruto de justiça, né? Então está aí, né, um resumo, né, desta aula. Eu espero que vocês possam estar agora com a curiosidade aguçada para que possa fazer uma pesquisa mais profunda, né, sobre uma carta que nos traz experiências gloriosas em Cristo Jesus. Quero dizer que continue acompanhando a nossa programação, né, tem programas maravilhosos que estão vindo por aí para edificar
a tua vida, né? Então, até o próximo programa, né? Um grande abraço, que Jesus possa te abençoar, não somente a você, mas toda a sua família. Que a paz de Cristo seja convosco.